Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que nos visitam. Neste domingo, nós teremos, em vez de um orador, nós teremos 2 oradores. Uma oradora e um orador. Porque neste domingo e no próximo domingo, nós estaremos fazendo aqui na Igreja do Ciro Cercado o que nós chamamos de o pregador mirim. São jovens desbravadores que estão o quê? Estão iniciando a sua carreira em termos de pregar o Evangelho em público. E eles estão o quê? Eles estão treinando para que o quê? Para que eles possam pregar, se assim forem escolhidos, lá no Campuri, da Associação Sul Paranaense. Então nós estamos o quê? Nós estamos dando oportunidade para eles, para que eles aprendam a manusear a palavra de Deus e que eles possam aprender a pregar o Evangelho em público. E hoje nós estaremos com essa atividade, este domingo e domingo que vem. Nós gostaríamos de pedir para que a igreja coloque-se em pé para nós cantarmos o hino de número 1. Curse as fontes para orarmos. Querido Pai, está nos céus, agradecemos, Senhor, por essa noite de domingo que nos concedeste a cada um de nós aqui presentes. Abençoe, Senhor, aos pregantes dessa noite, que faça ser para a sua honra e sua glória o que irão pegar aqui hoje. Este pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós sempre agradecemos a participação de todos os irmãos que vêm à casa de Deus para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Deus, Ele se alegra quando nós saímos da nossa casa. Deixamos de fazer coisas cotidianas, como ficar em casa, assistir televisão, assistir filme, sair e por aí. São opções que nós temos, mas, no entanto, você está aqui essa noite. Você está aqui para adorarmos o nosso Deus juntos. Gostaria de desejar uma boa noite a todos os nossos internautas que nos assistem pelo YouTube. Que Deus te abençoe. E que você, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você nos assiste, que Deus esteja tocando em seu coração e que o Espírito Santo transforme a sua vida.
Gostaria de ler para vocês, abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E aqui o profeta Malaquias, Deus coloca algumas instruções para o povo de Israel. E nós sabemos que nós hoje somos o Israel moderno, porque Deus no passado teve um povo escolhido para ser chamado pelo seu nome. E hoje nós cremos que nós somos o remanescente do povo de Israel. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando Deus nos orienta a trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, não é que Deus precise do nosso dinheiro. A Bíblia diz que Deus é dono do tudo. Deus é dono do ouro e dono da prata. Quando nós adoramos a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos demonstrando para Deus que o mais importante não é o dinheiro, não é aquilo que eu tenho, mas é o que? Eu devolvo. Deus pede para que nós devolvamos a Ele uma parte daquilo que Ele nos dá. E é importante que a gente sempre tenha em mente que Deus sempre pede que a gente devolva para Ele a bênção que Ele já nos deu. Porque Deus não barganha conosco. Eu devolvo o dízimo para que Deus me abençoe. Não. Eu devolvo o dízimo e as ofertas porque Deus já bondosamente me abençoou. São as bênçãos de Deus que nós demonstramos a gratidão, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós teremos alguns instantes. Se você preparou um dízimo, se você preparou a tua oferta para adorar o Senhor nessa noite, este momento é o momento que você pode trazer até aqui à frente. Assim mesmo como você está, vamos curvar a nossa fronte e orarmos ao nosso Deus. Pai amado que habita nos altos céus, mais uma vez, Senhor, levamos nosso louvor e as nossas vozes até o Teu trono de graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos a Ti com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E devolvemos a Ti, Senhor, aquilo que bondosamente o Senhor já nos deu. Que o Senhor tem nos dado trabalho, vida, saúde e todas as bênçãos cotidianas, ó Pai. Te pedimos que fica conosco. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te rogamos, Pai amado, não pelos nossos méritos, mas nos méritos do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Onde quer que eu mostrar. Pondo bem alta a luz, eu a farei brilhar. Pondo bem alta a luz, eu a farei brilhar. Onde quer que eu me achar. Onde quer que eu me achar. Que nós possamos ouvir essa mensagem e deixar a nossa luz brilhar. Porque nós somos a luz do mundo. E nós devemos ser o sal da terra. Gostaria de convidar aqui a Kaline, que vai vir e vai fazer sua pequena pregação. Boa noite. Do jeito que vocês estão, vou pedir para curvar suas fontes, que vamos fazer uma oração. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pois hoje teu Santo Espírito Santo tocou o coração de cada um para que viéssemos aqui. Te peço, Senhor, venha estar conosco, abençoando todas as nossas famílias e os nossos amigos, que são presentes ou não. Te peço que o teu Santo Espírito Santo venha tocar cada um de nós, e isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gosto, assim, particularmente, quando eu vou fazer uma pregação, assim, instituir um tema. Só que daí, esse ano, os Desbravadores já instituiu, que é o tema Para Sempre Fiel. E eu vou começar com uma história de um menino que ele era bem pobre. E, assim, ele saía catando latinha, fazendo essas coisas, assim, para conseguir a renda da família. Pois, quando pequeno, o pai dele abandonou ele, a mãe dele e o irmãozinho dele. Ele tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e o irmãozinho dele era um pouquinho menor. A mãe dele, ela trabalhava como doméstica, mas assim não tinha uma renda muito boa. Então ele e o irmão dele saíam catando latinha, papelão para ajudar na família. E eles estavam começando a ir na igreja. E daí um dia, o menino foi na igreja junto com a mãe dele e com o irmãozinho dele. E daí o pastor estava pregando sobre a fidelidade. Como muitas vezes a gente pode orar e pedir que Deus realmente concede o que nós estamos precisando, que seja da vontade dele. Daí o menino pensou assim, nossa, eu acho que do meu esforço Deus pode me dar uma vida melhor. Então ele, a mãe dele e o irmãozinho dele começaram a orar todos os dias. Daí assim, uma vez ele estava lá catando as latinhas dele, e daí ele viu nessas banquinhas de revista, de jornal, como posso dizer assim, o governo assim do país estava querendo ajudar as pessoas necessitadas. Daí eles fizeram um concurso assim, quem tinha um peixe, e quem comprasse o peixe premiado, assim, tinha uma moeda de prata, e um peixe, assim, normal. Pescaram o peixe, colocaram uma moeda lá dentro, e a pessoa que ia fritar o peixe, sei lá, cozir ele, acharia. Com isso, quem achasse ganhava uma boa quantia de dinheiro. E o menino, como a família estava precisando, ele falou assim, não, eu vou atrás, eu vou conseguir. Nisso ele começou a fazer o serviço dele, o trabalho dele, e ele foi catando, juntou várias e várias semanas e conseguiu algumas moedinhas. Daí ele foi lá onde vendia peixe, lá na feira, e foi comprar o peixe. Daí ele pegou e falou assim, não, né, tô orando para Deus. Daí ele começou a orar para Deus todos os dias, falando assim, não, Deus, por favor, me ajuda. Eu sei que o Senhor vai me conceder, porque eu sei que o Senhor é justo. Daí ele conseguiu as moedinhas dele e foi lá comprar o peixe.
Só que quando ele chegou, o dinheiro não era suficiente para comprar o peixe inteiro. Então ele pegou e o dono lá, ele falou que só dava para comprar a cabeça do peixe. Mesmo assim, o menino falou, não, Deus vai me ajudar e eu sei que vai estar aí essa moeda. E tá bom, o moço pegou, embrulhou num jornal qualquer e levou, deu pro menino. Daí o menino chegou em casa todo feliz, assim, nossa, mãe, vem aqui, vem aqui. Daí a mãe dele pegou e falou assim, que isso, moleque? O que você tá fazendo? Daí o menino falou assim, não, mas você vai ver, Deus vai me ajudar a gente, Deus é maravilhoso. E começou a falar um monte. Daí tá, daí a mãe pegou e falou assim, mas o que tá acontecendo? Ele falou bem assim, sabe a moeda, ela vai estar aqui dentro. Ele falou assim, abre a cabeça do peixe. Daí tá bom, a mulher pegou, tirou a embalagem, colocou de um lado e foi lá abrir a cabeça do peixe. Quando ela abriu, não tinha nada. Tipo, e daí nisso, quando o menino viu isso, o menino começou a chorar e começou a perguntar por que Deus fez isso com ele. Se os sinais estavam sendo de fidelidade. E quando ele foi no culto aquele dia, estava falando sobre dos peixes lá, a distribuição dos peixes, dos pão lá. O menino falou assim, não, era tudo sinal de Deus. Ele pensou mais ou menos assim. Mas daí a mãe dele pegou e falou bem assim, olha, filho, quem sabe Deus prepara coisas melhores pra gente. Mas daí o menino começou a chorar. Daí a mãe dele pegou e falou bem assim, não, filho, vai dormir, já está tarde e amanhã a gente conversa mais. Daí o menino foi dormir e fez uma oração e ele estava indignado com Deus. A mãe do menino, comovido com ele, começou a chorar também e falou bem assim, nossa, Deus, ele é uma criança tão inocente, por que está deixando isso acontecer conosco? Ela pegou e pensou, não, mas o tempo de Deus é certo. Daí tá bom, daí nisso ela foi pegar e preparar a cabeça do peixe. E daí quando ela estava debruçada, assim, arrumando as coisas, ela pegou e leu a folha do jornal que o peixe estava embrulhado. E na folha do jornal tinha uma foto, que aquela foto para ela não era muito estranha. Era a foto de um homem idoso já, com uma criancinha. Nisso, estava escrito como manchete num jornal que tinha um milionário que estava procurando sua sobrinha que estava perdida. E daí ela pegou e falou assim, não, essa foto, calma aí. Daí ela pegou, foi lá no quarto dela, pegou uma foto e colocou do lado. E ela viu que essa sobrinha era ela. Então, assim, muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus esperando que ele venha conceder, mas os planos de Deus são bem melhores que os nossos. Muitas vezes a gente quer uma coisa pequena e Deus dá uma coisa enorme para a gente. E assim, nós não podemos só recorrer a Deus quando nós precisamos. Nós temos que ser fiel a Ele antes, durante e após a bênção. Porque eu acho que seria injusto, como da mesma forma que a gente não gosta quando um amigo vem procurar a gente só quando ele precisa, Deus também é assim. Deus é fiel, Ele sempre esteve conosco. E a prova disso é que estamos vivos hoje. E muitas vezes nós nos perguntamos, que nem o menino lá, nossa, mas eu orei, eu fui tão fiel, eu conversei, eu falei com Deus e pedi. Mas assim, as coisas que... Peraí. Então, muitas vezes nós perguntamos, mas por que não dá certo? Daí a gente fala assim, não, os planos de Deus é melhor. E nada nesse mundo que a gente possa querer ou possa imaginar se compara com as grandes glórias que Deus tem para nos conceder nas mansões celestiais. E o que nos resta agora é confiar nele e esperar, pois nós sabemos que o mais ele fará. E podemos concluir com um versículo que está em Apocalipse 22, que Deus nos diz assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Muito obrigado, Kaline. Que Deus abençoe. Que Deus, Ele sempre tem mais para nós do que nós pedimos. E às vezes nós pedimos e não recebemos porque a gente pede mal. Mas tudo aquilo que a gente pede, Deus, Ele bondosamente, Ele nos responde. Gostaria de convidar o Douglas. Venha cá, Douglas. Douglas vai apresentar o tema dele. Primeiramente, boa noite, igreja. E como vocês estão mesmo, vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, abençoe cada pessoa que está aqui e também abençoe cada pessoa também que está necessitada, que precisa de sua ajuda. Também dê coragem para a gente chamar mais pessoas ainda para a igreja, que tem pessoas tímidas, que não chamam ninguém na igreja, e também abençoa
a cada pessoa na rua e também abençoa cada pessoa doente, enferma, que o Senhor cure essas enfermidades. E isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre um homem chamado Noé. E em Gênesis 6, do 13 até o 17, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cofer, para compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás-lhe andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Daí, se eu fosse Noé, eu perguntaria: como chover? Não choveu por 40 anos. 40 anos não chovia. Daí, se eu fosse Noé, eu perguntaria como ia chover um dilúvio. Principalmente um dilúvio. Daí ele não questionou Deus, ele foi fiel e confiou a Deus. Ele confiou e fez a arca. Quando ele fez a arca, ele colocou a sua família e seus filhos dentro. E também cada casal de animais. E depois teve os dias, né? O primeiro dia, nada de chuva. O segundo, nada de chuva. O terceiro, nenhuma chuva. Quarto, nada ainda. Quinto, até as pessoas de fora começaram a provocar, batendo na porta da arca. Ei, Noé, não está com fome, não? Por que não vem aqui fora para comer alguma coisa? Vem aqui, já que não está chovendo, como você disse. Ele não foi, e ele foi já fiel aí, não fundo. Como ele não foi, o sexto dia ainda provocando Noé. No sétimo, ainda provocando. E no oitavo, começou a chuva. A chuva com gotas enormes. Muito maior que eu. Muito maior. Aquelas gotas pareciam... Cada gota dava um terremoto. De tão grande que era. Começou a chover. Até que as pessoas queriam entrar na arca de Noé, mas não conseguiram. E que, num piscar de olhos, um querubim chegou lá e fechou a porta e selou ela. Imagine, se nem as pessoas que sabiam nadar se salvaram, imagina as que não sabiam. E depois, no versículo 17, diz assim: Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e acrescentaram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E ela foi chovendo por 40 dias. Em 40 dias choveu sem parar. E até que Noé, ele saiu da arca e levou um pombo com ele e um corvo. E se o pombo não voltasse, aqui a terra estaria seca. Mas se o pombo voltasse, a terra ainda estaria encharcada. Mas o pombo não voltou. E Noé confirmou que estava a terra seca. E com isso, Deus faz a promessa dele com o arco-íris, dizendo que nunca mais... e abençoou Deus a Noé e nos filhos, dizendo: frutificar e multiplicar-vos e encher a terra. Ele disse que nunca mais destruiria
a terra com água. Também, esse foi um pacto foi com arco-íris. E quando você se batiza, há uma festa no céu, mas também não aparece um arco-íris para mostrar você o pacto de Deus, mas parece no seu viver esse arco-íris com Deus. E também quando você olha assim para o céu e vê arco-íris, você pensa, Deus ainda está mantendo o pacto com os seus filhos de Israel. E isso que eu queria dizer para vocês esta noite. Uma saudação para o Douglas. Os nossos desbravadores mostrando aquilo que eles aprendem. Porque como desbravadores, eu não sei se todos aqui conhecem o Clube de Desbravadores. A Igreja do Sítio Cercado, ela tem um Clube de Desbravadores que se chama Soldados do Rei. O Tom é o nosso diretor. E esse clube, um dos objetivos deles é o quê? Levar essas crianças para mais próximo de Cristo. Que essas crianças aprendam e que elas estejam praticando na sua vida. Porque a nossa comunhão com Deus está relacionada com o meu relacionamento com Deus. Nós vemos na Bíblia grandes homens, mas esses grandes homens na Bíblia, eles tinham algo em comum. Eles conheciam o Deus a quem eles adoravam. Muitas pessoas sabem sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. Sabem sobre Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Então, nós vemos que um dos objetivos do clube, que na verdade é o objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. E como o tema, só para concluir, como o tema deste ano do Pregador Mirim já vem com um tema que é para sempre fiel, eu fiquei pensando em casa em termos de fidelidade. Quem nós poderíamos achar na Bíblia que pudesse exemplificar na prática sobre fidelidade? Eu não sei quem vem na sua cabeça, mas na minha cabeça a primeira pessoa que veio foi José. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Jacó, ele tinha um afeto muito grande por esse filho, porque era o filho da esposa quem ele mais amava. Mas, no entanto, os irmãos não viam ele com bons olhos. E nós conhecemos a história. Você conhece a história. José, ele foi vendido como escravo, ele foi para o Egito. E essa história, ela está relatada no capítulo 39 do livro de Gênesis, que nós vamos ler agora. 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o interessante, primeiro, a Bíblia ela faz um relato, mas a Bíblia não coloca nesse relato quanto tempo isso aconteceu. Nós vemos que Potifar compra José. E depois, no verso seguinte, a Bíblia relata que o quê? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e a ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo na sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E o interessante, a Bíblia relata que José era formoso, de porte e de aparência. Nós vemos que Deus abençoou José. José, quando foi vendido, José ele poderia ser o quê? Ele era um jovem ainda. Ele poderia se rebelar contra Deus. Eu sou descendente de Abraão, que era amigo de Deus. O meu pai é Jacó.
que tem uma grande experiência com Deus, e no entanto eu sou escravo. Eu tive sonho, e nos meus sonhos, que eu acreditava que era Deus que me dava, os meus irmãos iam se dobrar perante mim, e eu seria uma pessoa de grande status, e no entanto agora estou como escravo. Vocês não acham que José poderia se rebelar? Mas no entanto ele não fez isso. Mesmo escravo, ele se mantinha fiel ao Senhor. Independente das circunstâncias, ele estava sempre colocando em prática aquilo que ele tinha aprendido lá na casa dele, com seu pai Jacó. E nós vemos que a Bíblia continua dizendo que ele era formoso de porte e de aparência. Quando nós falamos formoso de porte e de aparência, o que vocês acham? Como que José era? José, eu acho que ele era bonitão. Quando a Bíblia diz que de porte, ela está falando da estatura física. José, ele era um rapaz, como era escravo, eu acredito que é muito difícil você ter um escravo gordo. Porque você tem que trabalhar. Não dá muito tempo para o quê? Então, José, ele era bonito. Ele tinha um porte atlético. E a Bíblia diz que ele era de aparência e de porte. Então, José era o quê? Era considerado um rapaz bonito. E a Bíblia continua o relato. Lá no versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Então nós vemos que a Bíblia agora começa a relatar que José começa a ser tentado pela esposa do seu senhor. A esposa do seu senhor queria que José se deitasse com ela. E nós vemos que José era bonito. E José estava sendo tentado pela esposa de Potifar. Eu vi um colega dizer uma vez que o seguinte: quando a pessoa é tentado por alguma coisa, que ele, segundo ele, é muito difícil um homem ser tentado por uma mulher feia. Eu acredito que é muito difícil você ser tentado, você que está aqui nessa noite, você que é homem, você que está lá na internet nos assistindo. Você ser tentado, um homem ser tentado por uma mulher feia, isso não é tentação. Simplesmente ele diz: olha, eu estou solteiro, mas está tudo tranquilo, a senhora é a mulher do meu patrão. E ele poderia dar qualquer desculpa, mas no entanto, tudo indica que a mulher de Potifar era bonita. E no entanto, mesmo assim José, ele continuava a dizer não para ela. E ele diz o seguinte, lá no versículo 9, falando: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. José dizendo a respeito de Potifar: senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A preocupação maior de José não era tanto com o patrão dele, mas a maior preocupação dele era com como ele estava se portando aos olhos de Deus. A fidelidade de José, além de ser fiel ao seu patrão, ele era, primeiro de tudo, fiel a Deus. Porque ele sabia que era Deus que estava dando aquela condição confortável para ele. Porque ele era o chefe da casa do seu senhor. O versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa. Ele lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu, para insultar-nos, veio até mim, para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Quando nós observamos,
a gente fica bem claro na narração que era a mulher de Potifar que tentava José, que queria se deitar com José, que queria que José tivesse um caso, fosse o amante dela. Mas, no entanto, José sempre foi fiel a Deus. Primeiramente a Deus. E depois ele respeitava o seu senhor. Ele respeitava a Potifar. Porque Potifar, ele era o quê? Ele era o seu chefe. E nós conhecemos a história. José, mesmo ele sendo inocente, Potifar pega ele e coloca ele na prisão. Mas Deus bondosamente faz com que José, mesmo na prisão, ele tenha condições a chegar a ser governador de todo o Egito. Você já foi maltratado por alguma pessoa? Ou por alguém que é teu chefe, ou por alguma pessoa que é superior a você em algum estabelecimento? E às vezes você fica pensando assim, se eu fosse maior do que ela, se eu fosse o chefe dela algum dia, ela ia ver. E foi exatamente o que aconteceu com Potifar. José, ele foi para a prisão, teve os sonhos lá do padeiro e do copeiro, e depois o faraó teve um sonho, e depois José, nós conhecemos a história. E faraó coloca José como governador de todo o Egito. Abaixo do faraó era José. E abaixo de José estava o comandante da guarda, que era Potifar. E nós não vemos nenhum relato bíblico de José acertando contas com Potifar. Sabe por quê? Porque José sabia que tudo o que aconteceu foi porque haveria uma grande fome. E se Deus não colocasse José lá onde José estava, José não poderia ajudar o seu povo. E nem toda aquela região, a circunvizinhança do Egito. E José, ele teve a convicção de que o quê? Era tudo o plano de Deus. Quando os irmãos dele vêm até ele e os irmãos ficam sabendo que ele é o governador do Egito, eles ficam com medo. Porque eles venderam ele como escravo. Jogaram ele num poço e depois venderam ele. E ficaram pensando, José vai se vingar de nós. Porque agora ele tem poder. Ele tem o poder de todo mundo. Mas, no entanto, o que José fez? Humildemente amou os seus irmãos. Trouxe os seus irmãos, trouxe o seu pai e cuidou deles. E o povo de Israel, o povo da descendência de Jacó, teve paz enquanto José estava vivo. Enquanto José estava vivo, o povo pôde adorar a Deus e pôde viver em paz. Quando nós falamos sobre fidelidade, fiel a toda prova, eu acredito que hoje nós precisamos de mais homens e mulheres como José, que sejam fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Ellen White, ela diz no livro Educação que nós precisamos de homens e mulheres que sejam tão retos ao que é correto como a bússola o é ao polo. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos estar com a nossa mente sempre ligada com o Senhor. Que tudo aquilo que for nos apresentado como tentação, como errado, que nós possamos dizer, eu não farei isso. Como eu pecaria contra o meu Deus, em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. A lei de Deus, ela nos liberta, e a lei de Deus, de Jesus, é o amor. Com esse pensamento, vamos colocar em pé para nos despedirmos com uma oração. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco. Devolva-nos aos nossos lares, Senhor, na Tua proteção. Abençoe, Senhor, o clube de desbravadores dos sítios cercados. Que os soldados do Rei possam, Senhor, Te representar, ser uma luz a brilhar neste mundo de escuridão. Que nós possamos, Senhor, estar crescendo na graça e no conhecimento. Abençoe, Senhor, todos os nossos desbravadores. Que eles aprendam a amar-Te de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Que o Senhor abençoe as nossas visitas, Senhor, que estiveram em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito toque em seu coração. E que eles possam se sentir, Senhor, tocados, Senhor. E que eles sintam que o Senhor habita neste lugar. Fica conosco. Nós Te rogamos, Pai amado, porque o Senhor é o nosso Deus. E o fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.